Boa noite, pessoal. Eu sou Fábio Ribeiro. Estamos iniciando agora a nossa quarta live, hoje num horário diferente e num formato diferente. Seremos dois advogados trazendo informações sobre as principais alterações nos assuntos jurídicos causados pela pandemia do coronavírus. Especialmente nas nossas áreas de atuação, o direito previdenciário, a área trabalhista e a área civil, nós estaremos aqui sempre trazendo informações sobre os decretos, as leis, portarias e medidas provisórias que alteram de alguma forma o nosso dia a dia. Eu gosto sempre de explicar no começo das nossas lives que a nossa live, a nossa mensagem é voltada para o cidadão comum. O nosso objetivo é levar informação às pessoas comuns. Por isso nós não usamos jargões jurídicos, nós evitamos ao máximo usar as expressões jurídicas, de forma que a mensagem chegue ao cidadão de forma limpa e que não gere dúvidas sobre o que nós estamos aqui querendo passar para vocês. Antes de começar a live, eu gostaria de apresentar aqui o Dr. Diego Melo Sobrinho. Ele é sócio do escritório Fábio Ribeiro Advogados, é o nosso escritório, atua há 12 anos nessa área do direito previdenciário, possui uma larga experiência na área previdenciária, e ele vai trazer informações para a gente sobre o assunto de hoje, que é o auxílio-doença em época de pandemia do coronavírus, né? E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Boa noite a todos. É uma honra participar dessa live aqui ao seu lado, para que a gente possa passar um pouquinho para a população e para as pessoas que nos acompanham as novas regras do benefício auxílio-doença, né, nessa época de pandemia do Covid-19. Tá ótimo. Também gostaria de informar, explicar a alteração do horário da nossa live. Costumava ser a 1h da tarde, agora nós estamos alterando para as 18 horas, na intenção de alcançar mais gente, né? Algumas pessoas acharam o horário da 1h um pouco complicado, o horário de almoço, e pediram alteração. Então, essa razão estamos fazendo a live um pouco mais tarde hoje. Também é bom informar que o formato da nossa live ele é aquele de sempre. Inicialmente, nós prestamos os esclarecimentos, né, falando um pouco sobre o assunto. Depois, nós abrimos para as pessoas participarem e elas fazerem perguntas, tirar as dúvidas. É bom também deixar claro que muita gente envia perguntas através do WhatsApp. E aí também serão respondidas aqui ao longo da nossa live, tá certo? Bom, vamos lá então. Inicialmente eu gostaria, doutor Diego, que você falasse um pouco sobre o Instituto do Auxílio-Doença no direito previdenciário brasileiro. Quem é que tem direito ao auxílio-doença no INSS, no nosso direito previdenciário? Então, Fábio, essa introdução é importante, porque é o seguinte: para a pessoa ter direito ao benefício do auxílio-doença, ela tem que preencher, em regra, 3 requisitos, né? O primeiro é ser portadora de uma incapacidade total e temporária por um período superior a 15 dias. O segundo requisito é ser segurado do INSS, né? Ou seja, é aquela pessoa que vem contribuindo para o INSS ou que, apesar de não encontrar-se mais contribuindo, já deixou de contribuir há pouco tempo, né? E encontrar-se naquele chamado período de graça. Esse período de graça ele pode se estender até no máximo 36 meses. E o terceiro requisito é ter cumprido a carência do benefício, que nada mais é do que aquele número mínimo de contribuições que a lei exige. No caso do auxílio-doença, são 12 contribuições mensais. Agora, destaco o seguinte: no caso do auxílio-doença, existem algumas exceções no cumprimento da carência. Por exemplo, aquelas pessoas que ficarem incapacitadas decorrente de um acidente ou de uma patologia de natureza ocupacional, a legislação isenta do cumprimento da carência. Ou aquelas pessoas que são portadoras de uma doença de natureza grave, como por exemplo, uma cardiopatia grave, uma neoplasia maligna, que é o câncer, né? Então existe um rol de doenças consideradas de natureza grave. Então, assim, não é todo mundo que tem direito ao benefício auxílio-doença, né? Tem que ver se ele preenche esses 3 requisitos que a lei exige. Quando você fala em incapacidade total e temporária, eu acredito que para aquelas pessoas que a capacidade é total para a atividade que ela desempenha, não é isso?
Na verdade, no caso do auxílio-doença, a incapacidade tem que ser total para a sua função, né? É chamada função habitual da pessoa, né? Então ela tem que ser considerada incapacitada para a sua atividade, não necessariamente para todas as atividades, não. É específico para a sua atividade habitual. Ok. Com respeito também a esse período de graça, que você falou de 36 meses, seria 36 meses após a última contribuição, não é isso? Isso. No caso de empregados, né? Empregados, no caso de empregados, ele pode chegar até 36 meses, a depender do caso, contados da data da última contribuição, né? Só que existem várias regras e tem que ser analisado caso a caso, porque o contribuinte individual já muda um pouquinho, né? O autônomo muda um pouquinho. É verdade. Deixa eu perguntar outra coisa. Como é que é feito o requerimento de auxílio-doença hoje? E quem é que pode fazer esse requerimento? Tá, vamos lá. Pessoal, já vem há um certo tempo o INSS tentando cada vez mais reduzir o atendimento em agência. Não é de agora, em virtude da pandemia, mas já vem há um longo tempo já o INSS tentando cada vez mais esvaziar as agências da Previdência. Então já tinha sido criado a formalidade de agendamento ou de algum requerimento perante o INSS através do telefone 135 ou através da plataforma do INSS digital, que é pela internet e também por aplicativos, né? E atualmente não é diferente, né? Você pode fazer o requerimento ou agendamento da sua perícia por essas duas plataformas, tanto o meu INSS quanto também pelo telefone 135. Sim. Eu gosto sempre de lembrar, o Diego alcançou também essa época, como é que era antes da sistemática de agendamento que o INSS fazia. Antigamente as pessoas iam para a fila do INSS, dormiam na fila do INSS. Existia até a figura da pessoa que vendia vaga na fila do INSS, né? Então a pessoa ia para lá, passava a noite, chegava de manhã, alguém chegava atrasado e não alcançava o número de senhas que cada agência disponibilizava e aí vendia o lugar na fila para outras pessoas. Era um absurdo isso. Graças a Deus que com essa política foi muito acertada, a política de agendamento, né? E outra coisa que é inevitável é que com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, o INSS faz muito bem o uso dessas ferramentas para poder prestar um atendimento sem que a pessoa precise realmente se deslocar à agência. Que muitas vezes chega na agência, enfrenta a fila, demora muito tempo, não é atendido e através do meio virtual tem sido até mais eficiente do que presencial, não é? Eu penso até que o INSS demorou, Fábio, de implantar essa sistemática, né, de utilizar a tecnologia em favor do cidadão, né? Houve até um atraso, mas assim, para também não sermos injustos, né, o INSS não criou isso agora, né? Ele já tinha criado antes e agora que veio a calhar, porque realmente todas as agências estão fechadas, né? Não tem mais aquele atendimento presencial. Sim, facilita muito, né? Bom, antes da pandemia, o requerimento do auxílio-doença, como é que era feito o requerimento do auxílio-doença e como é que eram as perícias médicas, né? E como é que ficou agora, nessa época de pandemia? Então, antes da pandemia, todas as perícias realizadas junto ao INSS eram feitas em agência, né? Existia aquela perícia física, né? Onde o cidadão, o segurado, ele era obrigado a deslocar-se até uma agência da Previdência Social para lá realizar o exame médico pericial. Existiam algumas exceções, né? Que naqueles casos onde o segurado encontrava-se internado, né? Nesta situação, o perito se deslocava até o local onde o segurado estava internado e lá efetuava o exame médico pericial. Ou naqueles casos onde a pessoa tinha dificuldade de locomoção, tinha que previamente efetuar um requerimento administrativo e solicitar, nessa situação, que a perícia fosse realizada lá na própria residência do segurado, do cidadão. Atualmente não tem mais essa possibilidade em virtude do fechamento das agências, como eu disse. Então, em razão dessa imprevisibilidade, é que as perícias estão sendo feitas agora, como a gente vai até destacar um pouco mais para frente, com apenas a apresentação do documento, Fábio. O documento relatório médico, né? O relatório médico que cumpra as exigências determinadas pelo INSS, tá? Atualmente, não tem como mais fazer a perícia física em agência, então você vai ter que, obrigatoriamente,
após o agendamento formulado, juntar o relatório médico lá na plataforma do Meu INSS, né? Sim. Plataforma digital do Meu INSS, e esse relatório tem que atender uma série de formalidades que o INSS está exigindo, Fábio. Tá. Essa circular que o INSS criou, essa modificação do requerimento do auxílio-doença, não fala em apresentação de exames médicos, por exemplo, mas é importante apresentar os exames também, não é? Não tenha dúvida. Eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são as exigências do que o INSS está impondo ao segurado quando dá a apresentação do relatório médico. Esse relatório médico tem que cumprir 4 requisitos. Quais são? O primeiro, ele tem que estar legível, sem rasuras ou, como eles chamam, sem erro grosseiro. O segundo requisito é informações referentes à doença, né? Dentro desse relatório, o médico tem que deixar claro qual é a patologia, qual é a doença que aquele segurado possui, ou informar o CID. Só deixar bem claro que o CID não é obrigatório, tá? Informou qual é a doença de forma clara, não é obrigatório o CID. Obviamente, se puder colocar o CID, ajuda bastante na hora da análise administrativa. Claro, claro. O terceiro requisito é o período de repouso. O relatório tem que atestar, o médico tem que atestar qual é o período que aquele segurado deverá permanecer em repouso em virtude da sua condição de incapacidade. E o quarto é que o relatório tem que ter o nome do profissional, o carimbo, o CRM e a assinatura. Então assim, pessoal, são 4 exigências que tem que constar, sob pena do INSS não deferir o pedido. Tá? E com relação, Fábio, aos exames, obviamente que é importantíssimo, principalmente naquelas patologias incapacitantes, que você pode fazer um exame de imagem, como ortopedia, pulmonar, cardíaco. O relatório é uma exigência, mas é uma exigência que você tem que cumprir, mas ele obviamente vai ser analisado por um perito judicial, ou por um perito federal, né, lá do INSS. Então, se você puder complementar as informações que constam naquele relatório com a juntada de um exame atual, interessante, é muito importante para conseguir o deferimento do benefício. Até porque também tem um problema muito grave, a imprensa não é clara, né? Seja pelo tempo, seja pela ideia de chamar atenção, né? de buscar audiência. As notícias são veiculadas muito vagas, né? A notícia que você ouve sobre o auxílio-doença é a seguinte: o INSS vai conceder o auxílio-doença bastando apresentar o atestado médico. Não fala nem do que é relatório, fala que é o atestado médico, né? Talvez na ânsia de trazer a informação de uma forma muito simples, ele acaba gerando nas pessoas uma falsa ideia que basta apresentar o relatório médico e pronto, você já vai ter o benefício concedido, né? Tá chovendo indagações aqui no escritório, via WhatsApp pra gente, via até pelo Instagram, as pessoas questionando se é só a apresentação de um simples atestado ou de um relatório. Pessoal, não é só a simples apresentação do relatório, tá certo? Não podemos esquecer que você tem que preencher os outros requisitos também, que é a qualidade de segurado e a carência. Então, muitas vezes, obtém determinada informação incompleta. Eu apresentei o relatório, vou ter direito. Não é bem assim, né? Tem aqueles requisitos que eu falei desde o início, e o relatório também tem que preencher determinadas exigências que o INSS está fazendo, tá certo? Por isso, esse é um dos motivos que nós estamos fazendo essa live hoje, que é justamente explicar esse assunto de uma forma mais clara, mais esmiuçada, para que o cidadão não se aborreça com o INSS, né? A verdade, assim, o INSS é um órgão gigantesco, extremamente burocrático, poderia ser um pouco mais simples em algumas atitudes, em alguns procedimentos, mas necessariamente precisa ser burocrático em outros procedimentos, e em razão disso é bom que seja explicado para o cidadão como é que você tem que fazer as coisas, como é que você deve ir para o INSS, justamente para não sofrer, né? Para não ficar com aquela ideia ruim de má prestação de serviço e sofrer mesmo, que infelizmente o segurado, ainda mais quem está numa situação que está doente, afastado, sem poder trabalhar, a espera é muito dolorosa, não é? Doutor Diego, como é que fica essa questão aí, quando você fala do valor do benefício, né? O valor do benefício, como é que vai ser calculado, já que é uma regra emergencial? Então, nessa época de flexibilização, né, das concessões do auxílio-doença, o INSS vai pagar apenas o salário mínimo, tá? Por mais que você possua direito a receber um valor a título de benefício maior,
Em virtude dessa flexibilização, apenas será pago o valor do salário mínimo para qualquer segurado. Tá? Contudo, na lei está bem cristalino, está bem claro que após passar esse período, você deverá ser chamado para fazer aquela perícia física em uma agência do INSS. E aí o INSS vai verificar se aquele quadro incapacitante ainda persiste para manter o benefício, ou se não, e você deverá se realmente reconhecer a incapacidade, pagar a diferença daqueles valores que ficaram para trás, caso realmente você tenha direito a receber um valor superior ao mínimo legal, né? O salário mínimo. Tá? Sim, sim. Então, assim, na prática não importa se você é um médico e contribui com o teto máximo ou se você é um trabalhador de nível base, né? Que ganha lá o salário mínimo, vai ser um adiantamento, um valor igual para todo mundo, não é isso? Todo mundo, né? Um salário mínimo independente das suas contribuições. Nesse caso, é o mínimo legal para todo mundo, não tem jeito, está previsto em lei. Até porque é um título de adiantamento mesmo, isso. Né? Vamos lá, e como é que fica para os trabalhadores rurais, para os pescadores? Nós temos assim, muitas pessoas no nosso país que têm essa característica de trabalharem na área rural, são lavradores, e os pescadores artesanais também, temos muitos pescadores artesanais no nosso país. Para eles, tem alguma particularidade, eles têm alguma vantagem ou alguma implicação? Como é que é com eles? Isso é importante destacar porque o trabalhador rural e o pescador, via de regra, eles são isentos das contribuições mensais, né? Como um segurado autônomo, contribuinte individual é obrigado a recolher. São chamados segurados especiais. São chamados segurados especiais. Então, eles comprovam o exercício da atividade por outros meios de prova, né? Por exemplo, o trabalhador rural, nesse caso do requerimento do auxílio-doença, tanto o trabalhador rural quanto o pescador artesanal, além do relatório médico, ele tem que juntar documentos que comprovem o exercício da atividade, tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Não é só a juntada do relatório médico para essas duas categorias, tá? O trabalhador rural e o pescador artesanal. Eu estou citando apenas os dois, Fábio, porque são os mais comuns aqui em nosso estado. Acho que no Brasil todo são os mais comuns. Né? Eles vão ter que juntar, além do relatório, documentos que comprovam o exercício da atividade e a autodeclaração. Não pode esquecer da autodeclaração. Os dois tipos de segurado, tanto o trabalhador rural quanto o pescador artesanal, tem que juntar, tá certo? Lá na própria plataforma do meu INSS, consta lá o campozinho para juntar esses dois documentos, além do relatório médico que é obrigatório. A autodeclaração já é um formulário que consta no site do INSS, né? E você tem que imprimir e preencher e anexar, escanear e anexar no sistema, né? No pedido, né? No pedido lá no meu INSS. Agora, o doutor Diego falou da comprovação da atividade rural. A autodeclaração é indispensável e obrigatória, porém o trabalhador rural e o pescador precisa apresentar outras provas, né? No caso do pescador, existe a carteira da atividade como pescador, existe também a caderneta da própria colônia de pescadores, documento do barco que a pessoa possui, então certidão de casamento, algumas provas de que a pessoa realmente exerce atividade. No caso do trabalhador rural, se a pessoa tiver propriedade rural, documento da terra, carteira de sindicato, embora não seja obrigatória a carteira do sindicato, nem a declaração do sindicato rural, pode ajudar também. E com certeza só a declaração do sindicato e só a carteira do sindicato também não é tido como uma prova absoluta, vai precisar de apresentar outras provas. Aí, da mesma forma que o pescador, pode ser apresentada a certidão de casamento, certidões eleitorais informando atividade, certidão de inteiro teor do registro de filhos e assim por diante. Há empréstimos, né, para plantio, seguro safra, etc. Agora, doutor Diego, é bom também a gente falar aqui, o assunto é auxílio-doença na época de pandemia. Houveram algumas alterações também, o INSS tem flexibilizado isso, nós precisamos destacar nesse momento aqui uma sensibilidade do INSS em flexibilizar, facilitar a vida de quem já estava recebendo auxílio-doença e que tem uma prorrogação, né? O INSS ele vai prorrogar automaticamente o benefício de quem tem uma perícia agendada em seu pedido de prorrogação, enquanto as agências permanecerem fechadas. Então, quem está com esse pedido de prorrogação pode ficar tranquilo que o INSS vai fazer essa prorrogação de forma automática.
que vai acontecer? Quando as agências voltarem, vai ser agendada uma data e essa perícia física vai ser realizada. Vai ser remarcada essa perícia que estava de prorrogação. Outro também assunto importante é sobre aqueles casos de quem teve o benefício cortado nessa época em que a agência está fechada, não é? Nesses casos aí, o próprio INSS está fazendo a correção e já está restabelecendo automaticamente o benefício, tá certo? Então, se você se enquadra numa situação dessa, consulta lá na plataforma do meu INSS como é que está a situação do seu benefício, se ele voltou a ficar ativo novamente, porque estamos nos deparando com muitos casos aqui, Fábio, que o benefício está sendo restabelecido de forma automática pelo INSS. Um outro ponto importante para a gente também não esquecer aqui, Fábio, passar para as pessoas, é o prazo, né? Esse prazo, a previsão legal é de que dure por 3 meses, né? Essa situação, mas ela pode ser prorrogada, está na própria lei a previsão da possibilidade de prorrogação desse período, e a lei não fala que a prorrogação será por igual período, deixa em aberto, né? Poderá prorrogar enquanto durar essa situação de pandemia que a gente vive. Então, o estado de emergência, não é? Bom, pessoal, basicamente esses eram os esclarecimentos que nós gostaríamos de prestar para vocês, né? E gostaria de agradecer aqui a presença das pessoas que estão participando da nossa live, de vocês que estão nos assistindo, né? E agora nós vamos passar a responder as perguntas, né? Responder as perguntas que vocês fizeram aqui. Bom, deixa eu ver a primeira pergunta aqui. Rosenilde, é possível requerer o LOAS nessa sistemática? Tá, pronto, ó. O LOAS, ele está dentro dessa mesma sistemática. O INSS também abriu a possibilidade de adiantar o pagamento, né? Porque o LOAS não é muito o nosso assunto, Fábio, mas é importante só destacar, a questão do LOAS é totalmente diferente do auxílio-doença, tá, pessoal? Um benefício não tem muito a ver com o outro, porque o LOAS, além da questão da incapacidade, para o LOAS ao deficiente, tem a questão da renda, né? Da renda per capita da pessoa, né? Que está inserida dentro de um determinado grupo familiar. Mas o INSS também flexibilizou as regras para a concessão do LOAS e também abriu essa... Idoso, né? Só para o idoso, né? Então, para o idoso de certeza, Fábio, mas parece que está vindo coisa aí com relação ao deficiente também, viu? Haverá uma flexibilização também, mas ainda está muito recente, vamos esperar um pouquinho como vai acontecer. Tá ok. Yama pergunta: boa noite, doutores. Só é viável juntar relatório médico para quem irá requerer junto ao INSS agora? Eu acho que essa pergunta, doutor Diego, eu acho que essa pergunta é mais para quem requereu o benefício e o benefício já foi indeferido. Se você tem uma ação judicial em andamento, aí eu aconselho a esperar o andamento processual. Se você requereu o benefício, foi indeferido e você não ingressou na justiça, você pode requerer novamente nessa sistemática, né? Fazer um novo requerimento nessa sistemática, que talvez, sim, de acordo com o seu relatório médico, de acordo com os exames que você junte, você pode até ter sim o benefício concedido. Importante dizer, um caso onde você já teve o benefício indeferido, quanto mais provas você anexar, melhor. Se você tiver um histórico da sua enfermidade, anexe. Se você tiver lá exames que mostrem, exames de imagem, os outros tipos de exames clínicos que demonstrem a existência da doença, seria importante também, muito importante anexar. Ô Fábio, eu acho também que ela deve estar querendo perguntar o seguinte aqui também, aquelas pessoas que já tinham um agendamento previamente estabelecido com data para perícia em maio, por exemplo, né? Para essa situação, você tem que ir lá consultar no INSS, que o INSS abriu o campo para juntar o relatório médico, ou juntar o seu relatório médico, tá, pessoal? Não é só para os requerimentos agora, né? Aqueles requerimentos que foram formulados, por exemplo, em março, agendamento para depois, agendamento futuro, o próprio sistema lá do INSS vai abrir um campo, você vai poder juntar o seu relatório médico lá e será analisado normalmente como se o requerimento fosse feito agora. Eu acho que ela também quis se referir a isso. Ok. Outra pergunta, Tânia, o que deve constar no meu relatório? O principal que tem que constar no relatório é atestar a sua incapacidade para o trabalho, tá? E ser uma incapacidade, no caso do empregado, superior a 15 dias, né? Porque, via de regra, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, né? Pelo empregador, e os outros pelo INSS, com exceção dos contribuintes individual, dos autônomos, que o INSS tem que arcar desde o primeiro pagamento, desde o primeiro dia de pagamento. Agora, as exigências que o INSS está fazendo com relação à apresentação do relatório é a seguinte, eu acho que é também aquela que a gente fale novamente.
ele tem que estar legível, sem rasura ou sem erro grosseiro. Outra, ele tem que ter uma informação referente a qual é a doença que você porta e que incapacita, ou o CID, né? Repetindo, o CID não é obrigatório, mas o médico tem que atestar qual é a patologia, né? Qual é a doença que te incapacita. A terceira exigência é informar qual é o tempo de repouso, né? Que você vai precisar para, via de regra, se curar daquela doença que te incapacita. E o terceiro é as informações com relação ao médico que preencheu aquele relatório, né? Que é o nome, o CRM dele, o carimbo e a assinatura. Essas são as exigências que o INSS está fazendo quando dá a apresentação do relatório médico. Relatório médico aí, né? Outra pergunta, Edson, para quem teve o benefício cessado e precisa prorrogar, o que deve fazer? Olha, Edson, como eu já disse aqui, quem teve o benefício cessado dentro desse período em que as agências estavam fechadas, o restabelecimento deste benefício cessado vai ser automático. Já está acontecendo. Nós temos diversas pessoas aqui que nos procuram e que nós estamos acompanhando e que num primeiro momento o benefício cessado e em seguida o INSS tem feito esse restabelecimento de forma automática. Não precisa agendar, não precisa entrar fazer juntar relatório, nada, vai ser prorrogado automático. Só que ele vai ser prorrogado enquanto as agências estiverem fechadas, tá? Assim que as agências voltarem, vai ser remarcada uma nova perícia e você vai ter que ser submetido a uma perícia que deve confirmar ou então indeferir o seu pedido de auxílio-doença, ok? Pegar uma pergunta enviada pelo WhatsApp. O Ailton mandou essa pergunta. Aqueles segurados que já possuíam um agendamento em aberto com perícia marcada para maio, como deve proceder? Eu acho que você já falou sobre isso, né? Já, foi aquele que a gente falou que o próprio INSS Digital vai disponibilizar um campo lá para você já juntar o relatório médico e ele fazer a análise administrativa lá. Tá. Uma outra pergunta via WhatsApp. O Benedito, ele pergunta, é obrigatória a apresentação de um relatório médico atual? É interessante que o segurado junte o relatório médico atual, né? Você tem que municiar o INSS com a maior quantidade de documentos médicos, né? Claro. Para obter o deferimento do benefício. Então, não é viável você, por exemplo, requerer um benefício agora com relatório médico antigo, do ano passado, dificilmente o INSS vai deferir. Então, apesar de toda a dificuldade que a gente está ciente de obter um relatório médico atual, é importante que você junte pelo menos um relatório recente, não muito antigo, né? E junto com aqueles exames que o Fábio até citou, que é importantíssimo você apresentar também os exames para reforçar. Agora, só deixar claro, o exame não é obrigatório, tá, pessoal? A gente está falando sobre a juntada de exames também, mas por questão apenas de reforço daquele relatório médico apresentado, né, INSS? Mas a gente fala mais por conta da nossa experiência do dia a dia, né? Nós estamos aqui todos os dias atendendo essas pessoas que estão requerendo o auxílio-doença e o que nós vemos, assim, o INSS, ele é muito criterioso. Então, quanto mais é importante, é interessante que o segurado dê os motivos para o INSS conceder o benefício. Se você apresenta um relatório médico relapso, faltando informação, não vai ser deferido. Tem até uma observação importante na circular do INSS que determina que a letra do médico tem que ser legível, porque até isso é importante. Às vezes a letra do médico não só não contém rasuras, mas às vezes a letra do médico é ininteligível, você não consegue decifrar. Então seria bom, é importante que quando o segurado vá fazer o pedido para o médico emitir o relatório, que ele passe essa observação. Doutor, o INSS está exigindo letra legível. Eu sei que muito médico não vai gostar disso, que pior que letra de médico, só letra de advogado mesmo. Ele entende o que está escrevendo, mas não é para ele ler aquilo ali, né? Outra pergunta do WhatsApp, Juliana, por quanto tempo vão durar essas regras? A lei prevê 3 meses, contudo, há, como eu disse, a possibilidade de prorrogar por um período superior, não tem a obrigatoriedade de mais de 3 meses. Enquanto durar esse estado de emergência, pandemia, vai manter essa regra aí mais flexibilizada na concessão dos benefícios de auxílio-doença. Tá certo. Uma outra pergunta do pessoal da live o INSS concederá o benefício automaticamente? Não, é aquilo que a gente vem batendo desde o início da nossa live. Muitas vezes é passado em telejornais ou pelas redes sociais que a concessão é automática. Não é, pessoal. Haverá análise administrativa.
tanto da qualidade de segurado, tanto da carência do benefício, quanto do relatório médico, se ele preenche aquelas exigências que a gente está falando aqui, tá? Agora, se tiver tudo ok e vier aprovado, a concessão vai ser, obviamente, né, automática aí nesse caso. Você precisa ficar consultando a plataforma do meu INSS, que lá vai informar para você se foi concedido ou foi indeferido. Estamos caminhando para o final da nossa live aqui, mais algumas perguntas. Agendei uma perícia e não consegui fazer porque o INSS estava fechado. Será que eu perdi o meu direito? E aí, doutor Diego? Então, obviamente, pessoal, que a gente lê essa pergunta aqui, mas tem que analisar cada caso. Quando foi agendada essa perícia? Para quando ela estava agendada, né, no caso, o exame médico pericial presencial, na época que você fez o requerimento? Porque se foi na época já que estava em vigor a circular, o próprio INSS está disponibilizando lá. Acesse a plataforma do INSS e vê se não foi disponibilizado. Na pior das hipóteses, pessoal, faz um novo agendamento, tá? Já tenta resolver logo essa situação, agenda novamente, porque automaticamente já vai estar disponível lá a juntada do relatório e você pelo menos já garante seu direito, tá? Porque em alguns casos, como até o Fábio já relatou aqui, o próprio INSS está concedendo automaticamente, né? Aquelas pessoas que ficarem impossibilitadas de comparecer presencialmente a uma agência em virtude do seu fechamento. Então, sempre é bom deixar claro, cada caso tem suas particularidades, né? Mas tudo vai depender da data que ela agendou e da data que estava a agência estava aberta, fechada. Isso, vai depender muito de cada caso, pessoal. Tá ótimo. A Sandra pergunta, eu tenho lúpus, fui aí e informaram que seria agendado uma nova perícia, pois fiquei de renovar meus exames. O que faço agora? Deixa eu perguntar de novo, ler de novo aqui, que ficou meio... Tenho lúpus, fui aí e informaram que seria agendada uma nova perícia, pois fiquei de renovar meus exames. O que eu faço? Bom, acho que a pergunta dela, mais assim, né? Ela quis dizer mais a respeito do relatório médico, porque o médico, ele não vai conceder o relatório médico se ele não tiver os exames, né? Em algumas doenças. O lúpus, ele é uma doença que ela necessita da comprovação do grau. Ela é de acordo com a imunidade, ela é uma doença autoimune. Então, precisa estar avaliada a imunidade da pessoa para ver se ela está no momento em que ela precisa de repouso ou se o lúpus está sob controle e ela está apta para exercer a atividade habitual dela. Então, eu acho que a pergunta da Sandra foi mais nesse aspecto aqui. Se foi nesse aspecto, você precisa sim fazer novos exames. E aí, com esses exames, você vai procurar o seu médico que vai emitir o relatório nos moldes que o Dr. Diego explicou aqui, né? Então, você precisa informar o tempo de repouso, você precisa informar o nome da doença e, se possível, o CID, o Código Internacional da Doença, o nome do médico com seu carimbo, CRM e, de preferência, que seja atual, né? Ainda mais se você já teve algum auxílio-doença anterior. Tá ok? Então, sim, você precisa renovar seus exames e você vai precisar apresentar esses exames para um médico e emitir para você um relatório atual. Tá ok? Bom, vamos aqui outra. A Nádia pergunta, meu auxílio-doença foi cortado e eu estou esperando o agendamento pela Federal. Sou cliente de vocês. Vou ter direito? Tá, isso aqui é importante, porque é o seguinte, não está havendo perícia na Justiça Federal atualmente, pessoal. Também ela encontra-se fechada até o final desse mês, então também não está tendo perícia. Então, aquelas pessoas que têm processo em tramitação, que estão dependendo da designação, da marcação de um exame médico pericial na Justiça, também está sofrendo um pouquinho porque não está tendo perícia. Então, o que é que eu aconselho nesse caso aqui? Faz um novo agendamento no INSS, junto ao INSS. Agenda novamente, nada impede de você agendar, obter esse valor do salário mínimo, né, de forma... Essa antecipação, né? Antecipação emergencial, e o processo da Federal vai seguir seu trâmite normal, né? Porque aí você também está tentando reaver aqueles valores não pagos anteriores, desde a data do corte do seu benefício. Então, assim, em virtude desse estado de emergência, tanto o fechamento da agência quanto da própria Justiça Federal, que não está realizando perícia médica judicial, eu acho interessante manter o processo judicial para a questão dos valores não recebidos desde a cessação, mas de qualquer sorte faz agora um novo agendamento, né? E pega, se ainda não tiver, pega o relatório desses moldes, né? Que o INSS exige e já consegue esse benefício. E outra coisa também, né? Quando o Dr. Diego falou aqui sobre o
processo na Justiça Federal, mas o mesmo acontece com os processos da Justiça Estadual, aqueles que são derivados de doença ocupacional ou de auxílio-doença acidentário. Nesses casos, a Justiça, o Tribunal de Justiça também está com as perícias suspensas, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que aguardar até que retorne toda a atividade. Previsão ainda não existe, os prazos da Justiça devem voltar a transcorrerem a partir do dia 4 de maio, mas não existe previsão de realização de audiências, de perícias, nenhum ato presencial ainda está autorizado pela Justiça em qualquer âmbito, seja estadual, federal, trabalhista, criminal, não vai ter audiências assim, a não ser aquela de extrema urgência, extrema necessidade. Bom, pessoal, eu acho que essa era a mensagem que nós gostaríamos de dar, já respondemos, de passar para vocês, né? Já respondemos as perguntas que surgiram, também esclarecemos aquelas perguntas do WhatsApp. Na próxima semana, o tema vai ser empréstimos consignados e empréstimos de outras naturezas também, né? Nós estamos falando mais, nossa área previdenciária tem muitas pessoas que têm um empréstimo consignado e também os outros empréstimos, financiamentos. Nós vamos tratar sobre esse assunto em época de pandemia de coronavírus. Uma coisa importante é que vocês podem fazer essas perguntas desde já, né? A próxima live vai ser na quarta-feira que vem, mesmo horário, 18 horas, e vocês já podem encaminhar perguntas de forma antecipada que nós vamos responder ao longo da nossa live, no mesmo formato de sempre, né? Olha só, então, gostaria muito de agradecer a presença de todos na nossa live, a audiência. Muito bom prestar esses esclarecimentos, responder a perguntas, né? E nós gostaríamos também de deixar claro que as lives vão continuar sempre nessa ideia, sempre na forma de trazer informações para as pessoas. As pessoas estão evitando sair de casa, então aqui seria um canal de informações, de orientações para todo mundo, especialmente de como se comportar durante essa pandemia, que ninguém sabe o quanto tempo vai durar, né? Então, muito obrigado. Diego, suas palavras finais. Então, Fábio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e também de poder passar um pouquinho para as pessoas essas novidades, essas novas regras. E é uma satisfação imensa participar dessa live. E mais uma vez agradeço e que mantenhamos isso cada vez mais, para cada vez mais informar as pessoas sobre essas novas regras, essas questões tão atuais pela qual estamos passando em virtude da pandemia. Agradeço e obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima quarta-feira.